convidar você para a gente fazer uma oração em agradecimento a Deus, né? Agradecer o Senhor pelo dia que tivemos, né? Eu espero que você esteja me vendo bem, né? Deixa eu pôr um pouquinho mais para trás aqui. Muito obrigado pela vossa presença, né? Espero que você também esteja me ouvindo bem, né? E vamos, né, aprender um pouco, vamos nos conectar, né, com Deus. E eu não sei particularmente como foi seu dia, né? Seu corre-corre. Mas vamos agradecer ao Senhor pelo nosso dia. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos aproximar através da oração, através da palavra, do aprendizado. Senhor, obrigado pela conexão que nós temos com o Senhor direto, sem nenhum empecilho. Podemos nos ajoelhar, podemos falar com o Senhor, seja da forma sentado, deitado, seja num banho, seja tomando um café. Obrigado a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Longe do Senhor já não estamos perto por meio de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por enviar o teu amado Filho a esta terra. Senhor, reconhecemos que o Senhor esteve nesse solo com seus pés santos, esteve aqui, abençoou com sua palavra de profecia, trouxe o morto para a vida. O Senhor tem abençoado muitos quando esteve aqui e continua abençoando, e suas promessas continuam vivas em nossos corações, que o Senhor estaria conosco todos os dias. O Senhor foi para a tua santa glória, mas deixou conosco o amado Espírito Santo, e que está em nossos corações, nos guiando, nos movimentando, nos levando a um avivamento, arrependimento, nos levando a olhar mais para as coisas celestiais, olhar mais para o céu. Então, Senhor, queremos te agradecer por essa conexão divina, por este momento, por cada oportunidade. Obrigado a Deus pelo dia de hoje, pelo pão, pelo almoço, pela tarde, pelo sol. Obrigado a Deus pela chuva, obrigado a Deus pelos momentos, pelos livramentos que nós nem percebemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem se mantido fiel conosco. Leva-nos a também ser fiel contigo, leva-nos a um caminho, ao altar da gratidão, todos os dias, seja quando vier chuvas de prego, quando vier momentos complicados, que o Senhor está ali conosco, nos desertos, nas tempestades, seja quando for no momento de festa, que o Senhor está ali conosco, no momento de tristeza, de choro, cremos em nosso coração que o Senhor está ali conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa estes agora que ouvirão a palavra aqui nessa live de hoje, com esse tema, conexão divina, que todos estejam conectados em Ti, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre abençoar o teu pão. Êxodo capítulo 23, no versículo 25. Bíblia na mão, Jesus Cristo nosso Senhor no coração. Vamos lá. Se vocês adorarem a mim, eu tô sem óculos. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhe comida e água, e tirarei de vocês toda a doença. Promessa de Deus. Promessa de Deus aqui para o povo. Promessa do Senhor. Texto sagrado abençoado nos promete abençoar o pão e a água, promete nos dar comida, e também tem mais uma promessa aqui nesse texto: afastar toda enfermidade. Entretanto, o que nós precisamos fazer? Servir o Senhor com fidelidade. Como diz o texto? O texto nos diz, Êxodo capítulo 23, para você que está chegando agora, versículo 25. Se vocês adorarem a mim, Senhor, seu Deus, eu os abençoarei dando-lhe comida e água, tirarei de vocês toda a doença. Temos promessa de comida, água, e promessa de as doenças vão ser afastadas. Promessas do Senhor. Entretanto, precisamos servir o Senhor com fidelidade. Com fidelidade, para que nós venhamos se tornar beneficiário dessas promessas, dessas bênçãos. Irmãos, pão e água representam as necessidades mais básicas do ser humano. Eu, inclusive, estou sempre com água aqui. Pão
sempre esteve na mesa de muita gente, pão sempre esteve na mesa, presente na mesa de muita gente. Água também, né? Seja água de poço, seja água encanada, a água sempre esteve presente. É uma das necessidades básicas. Fome, sede, enfermidade são ainda mazelas do mundo que, se você olhar assim, você vai ver muitas pessoas passando por esse tipo de necessidade, por falta de pão, por falta de água. Em plenos séculos que nós vivemos, a população não é nada por falta desses itens que são tão básicos para a vida humana: pão, água e saúde. Quantos a gente vê, né? Cambaleando por falta de saúde, por falta de ter um pão, por falta de ter água. Entretanto, aqui nesse texto, Êxodo capítulo 23, versículo 25, confere na tua Bíblia, tá na versão diferente, mas o Senhor promete abençoar a nossa vida com pão, com água. E ainda a promessa vem: afastarei do meio de vocês a doença. Abençoando, o Senhor promete e abençoa o seu povo. A Bíblia nos revela vários períodos. Quando olhamos para o povo de Deus, a Bíblia está ali nos revelando sempre períodos de fome e seca. Sempre esse período. Eu trouxe a palavra, né, que surpreendeu muita gente, que Abraão voltou para o Egito. Como assim, se Egito significa o mundo? A Bíblia é muito simbólica de muitas coisas. Aí o Abraão voltou para o Egito. Como assim? Porque em Canaã estava tendo o quê? Grande fome. Por isso, Abraão foi para o Egito. Mas não ficou muito tempo lá, não. A palavra que eu trouxe foi que ele saiu do Egito com família, com camelo, com vaquinha, com ovelhinha e com o sobrinho Ló. E com a esposa, claro. Tirou tudo. Entendeu? Não quis ficar. E aí chegou no local e adorou a Deus. Ou seja, ele já tinha feito um altar em Canaã. Eu trouxe essa palavra. Então a Bíblia sempre nos revela vários períodos de fome e seca. Mas também a Bíblia sempre nos revela que nesses períodos de fome e seca, Deus sempre preservou o povo dele. E a Bíblia, quando olhamos para a santa palavra de Deus, nós vemos que o povo sempre mordeu a mão do Criador, sempre rangeu, adorando outros ídolos, adorando outros deuses. E nessa palavra o Senhor diz: se vocês adorarem a mim, o Senhor seu Deus, e eu o abençoarei dando-lhe comida e água e tirarei de vocês toda a doença. Temos promessa de Deus para os nossos dias de hoje também. Mas o povo sempre foi rebelde. Olhamos para as Escrituras. Então, que o povo sempre encontrou períodos de fome e seca, mas Deus sempre preservou, providenciando pão e pão com fartura, né? A Escritura nos mostra a preocupação do homem pelo pão, né? Tanto que Jesus nos ensina, quando orar, orem pelo pão nosso de cada dia, Pai nosso que está no céu, né? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, desde os tempos antigos, quando, mencionei anteriormente, Jacó fez um voto ao Senhor, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, que estou avançando, se me der pão para comer e roupa para que eu venha vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis capítulo 20, versículo 22. Então Deus aceitou esse voto de Jacó. Cuidou tanto dele que, sobrevivendo sobre uma catástrofe de fome pelo mundo, quando Jacó mandou seus filhos comprar trigo no Egito, trigo e vinho de graça, pois o dinheiro era devolvido, e um dos seus filhos era o governador, ele mesmo, o Zezinho, jogado na cisterna. Irmão, vamos lá. Conexão divina aqui, seja você bem-vindo. Sim, olhamos para a Bíblia.
Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, vamos olhar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que você tenha uma conexão divina através dessa palavra. Que o Senhor vai abençoar o teu pão, vai lhe dar água, comida, ainda vai afastar as doenças. Devemos de crer na palavra. A promessa de Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 46. E eu leio assim para a glória santa de Deus. E diz assim, Gênesis capítulo 41, no versículo 46. O rei pôs em José o nome de Zafenate, Paneia, e lhe deu, que era sacerdote, o pai dela, né? José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. 7 anos de fartura e terra produziu cereais em grande campos vizinhos. Aqui nós vemos nesse texto, e eu quero continuar lendo aqui. José ajuntou tanto mantimento, desistiu de pesar. Oxe, desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia areia da praia. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós vemos aqui que Deus aceitou o voto de Jacó, o pai de José, e cuidou tanto dele que quando veio fome, ele mandou seus filhos comprar trigo. Veja, trigo faz o quê? Pão. No Egito, trigo vinha de graça, pois o dinheiro era devolvido, e um dos seus filhos era o governador na terra do Egito. Além de ser responsável pela construção de todos os armazéns que lemos na Bíblia, José viajou por todo... Irmãos, veja que bênção. E aí, ele era o responsável por todos os armazéns, tinha abundância. A Bíblia nos revela que ele desistiu de pesar os alimentos, que era muito, né? Então, tinha abundância, trigo. Isaac estava contemplando também os seus descendentes. Olhamos para Gênesis, capítulo 27. Gênesis, capítulo 27, no versículo 28, que diz assim, glória a Deus. Meu filho, que Deus lhe dê orvalho do céu, que seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Glória a Deus, glória a Deus. Então vemos aqui também mais uma bênção. Isaac estava contemplando os seus descendentes e abençoando os seus descendentes, dizendo dessa forma, meu filho, que Deus lhe dê orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de vinho, de trigo e vinho. Glória a Deus, glória a Deus. Após um período, então, de muita fome, muita seca pela terra de Judá, lemos um texto bíblico também em Ruth, capítulo 1, versículo 6, que ela diz, o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Lá em Ruth, podemos olhar, e diz assim, um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo. Veja, um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boa colheita. Então ele aproximou, dando-lhe boa colheita. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Então aqui está um texto indicando Ruth capítulo 1, versículo 6, que Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boa colheita. Temos aqui que quando teve um período de fome em Judá, né, Noemi, lá em Ruth capítulo 1, versículo 6, Noemi disse, né, ficou sabendo que o Senhor tinha ajuntou para sair da cidade de Moabe com suas noras, né? Temos esse texto bíblico. O nosso Deus é aquele que dá a semente ao que semeia o pão para o alimento. Escrito está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. O Senhor prometeu abençoar a gente com abundância, com mantimento, seu povo com fartura de pão, os necessitados. Olha o que diz em Salmos capítulo 132.
Vamos olhar o que diz em Salmos, capítulo 132, no versículo 15, e diz assim: darei de tudo com fartura a Jerusalém, darei muito alimento aos seus pobres. Promessa de Deus. Na palavra temos promessa de Deus. Abençoando o povo com água. Nós vimos aqui o Senhor abençoando o povo com pão, né?